Bom, então agora a gente já está gravando e eu vou começar, né, as nossas discussões com a apresentação do primeiro trabalho. Deixa eu olhar aqui o título. Bom, o título do trabalho é o seguinte: O rock como instrumento de ensino-aprendizagem. Pearl Jam visita a sala de aula. Então, dentre as autoras, nós temos a Fabiana da Conceição Pereira Thiago e a Rosália Caldas Sanábio de Oliveira. Quem que vai apresentar? Já pode ficar à vontade. Boa tarde, sou eu, Fabiana. Olá. Vou compartilhar minha tela. Compartilhada. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu sou a professora Fabiana, professora de Biologia do Cefet, e a gente desenvolveu esse trabalho juntamente com a professora Rosália, que é uma professora de Geografia. A gente estava procurando uma temática que fosse interessante para os alunos, para fazermos uma abordagem dos conceitos biológicos e geográficos e, ao mesmo tempo, trazê-los para uma discussão ambiental, educação ambiental. Então, a gente achou que era importante relatar, né, os resultados da utilização de diferentes ferramentas pedagógicas numa prática interdisciplinar. Ainda mais o Cefet, que é uma instituição com uma carga horária extensa, que os alunos passam tanto amanhã como no turno vespertino dentro da instituição, trazer esse tipo de prática para eles é até uma forma de quebrar aquela aula tradicional que eles têm frequentemente. É uma prática interdisciplinar, a gente procurou engajar uma forma investigativa nas disciplinas de geografia e de biologia. Os instrumentos didáticos definidos para a experiência em sala de aula buscam integralizar o audiovisual com o videoclipe, com o textual, né, tanto um livro que a gente vai apresentar mais para frente, juntamente com a letra da música, a oralidade, né, expressar e discutir a interpretação dos signos do vídeo, e unindo as duas disciplinas, né, de uma forma mais prazerosa, que é a utilização da música, que eles gostam muito. Então, o objetivo foi ensinar conteúdos de biologia, perpassando pela origem da vida, evolução, o meio ambiente e na parte geográfica da sociedade política, utilizando as práticas alternativas, objetivando uma aprendizagem ativa e prazerosa. Então, a gente aplicou esse vídeo para as turmas do primeiro ano do curso integrado da nossa instituição, procurando abordar essas temáticas da evolução, a interferência humana no meio ambiente. E aí, a partir desse momento em que o videoclipe traz muito bem a interferência humana no meio ambiente, a gente buscou uma discussão sobre a necessidade da preservação e, ao mesmo tempo, uma contextualização histórica, porque o videoclipe vai passando frames muito rápido de diversas situações que aconteceram na humanidade e transpor também para a nossa situação aqui, para a brasileira. E também aproveitamos para engajar com a Terra, que é o único planeta onde pode abrigar vida, até agora conhecido. Então, no primeiro momento, a gente passou o clipe, o videoclipe do Pearl Jam, e depois, baseado nos questionamentos, a gente também disponibilizou um HQ, né, uma historinha do universo, que ele conta muito bem, desde o início da formação da Terra e nos processos evolutivos, como uma leitura complementar, né, para abrir janela para eles procurarem outras formas de pesquisa. A metodologia, então, a gente fez a discussão sobre os questionamentos do exercício complementar, um exercício que fazia abordagem dos conceitos já, né, que eu mencionei, explicação científica elaborada pelo grupo para responder os questionamentos levantados. A gente lançou a pergunta para eles e eles tinham que tentar responder e depois nós fizemos uma avaliação dessa atividade juntamente com uma autoavaliação. Um exemplo dos vários trechos do filme que a gente pegou para tentar discutir. Esse aqui, por exemplo, que vocês estão vendo primeiro aqui como um óvulo, é a origem da vida, porque o videoclipe, ele começa no início como se fosse uma sementinha caindo na Terra e a Terra vibrando como um óvulo, sendo fecundado por essa sementinha. Então, a partir daí, a gente procurou discutir com eles qual que era o significado, o signo dessa imagem no videoclipe, né, que seria tratar a origem da vida. Depois, o videoclipe trata esse processo evolutivo de uma forma muito interessante. É como se o mais forte, vamos dizer assim, né, o mais evoluído, ele vai o tempo todo se alimentando do mais fraco, para discutir tanto o processo evolutivo mesmo das espécies, como esse processo de evolução da sociedade, né, do homem. E esse último aí que vocês estão vendo como se fosse um cano se alimentando do meio ambiente, é para a gente discutir a visão
antropocêntrica que a gente tem em relação à natureza, que ela está aí para nos servir. Diante dessas exposições, né, são só uns pequenos trechos do que a gente abordou, a gente observou que essa prática ela apresentou benefícios. Primeiro, trouxe o interesse do aluno, o aluno quis participar, né, ele buscou informações, ele discutiu entre seus pares sobre as perguntas que estavam sendo selecionadas para responder de uma forma efetiva, permitiu a análise do discurso político e ideológico, que foi exibido de forma transversal nesse clipe. Também eles reconheceram os cenários e os fenômenos naturais que passam o tempo todo e conseguiu visualizar quais que eram artificialmente criados pelo homem. Facilitou a leitura de símbolos, de ícones ou marcas construindo reconhecimento social. Claro que sim, o videoclipe depois ele foi repassado mais vezes, né? Para eles fazerem essa leitura, no momento foi mais lúdico, depois a gente passou devagar com cuidado para a gente fazer essas análises, essas reflexões sobre a sociedade, sobre a política e sobre o meio ambiente. E a avaliação, de um modo geral, ela foi assim, muito satisfatória pela participação e pelo desenvolvimento das discussões que os alunos nos apresentaram. Então, as referências em que nós utilizamos, e eu agradeço muito a oportunidade de estar expondo essa prática pedagógica que nós realizamos. Agora foi. A minha tela do Zoom estava meio congelada, mas agora voltou. Você nem chegou nos 8 minutos, foi super rapidinho, viu, Fabiana? Mas depois a gente vai querer saber mais detalhes aí dessa sua experiência. Vamos continuar então. Agora, o próximo trabalho. O título é Vivências e Excursão Pedagógica na Perspectiva do Ensino por Investigação. As autoras e autores, só autoras, Solange Cristina Carneiro Rodrigues, Joana Beatriz Barros Pereira e Amanda Pompeu Duval Ramos. Então, quem que vai apresentar? Já pode ir tomando aí o espaço. Quem vai apresentar é Joana, Fabiana. Boa tarde. Boa tarde. Aqui, né? Ok? Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade e esse compartilhamento, né, que é tão importante para todos nós. Eu vou tirar aqui a minha máscara, mas porque nós estamos num grupo aqui. O trabalho que nós apresentamos nesse evento de ensino por investigação, ele compõe-se de uma experiência que a nossa unidade, que é o curso de pedagogia da UENG de Campanha, desenvolve aqui na nossa região. São vivências e excursões pedagógicas e nós vamos apresentar na abordagem do ensino por investigação. O motivo pelo qual o foco, né, desse trabalho nos chamou a atenção e nos colocou aí interessados, né, em trazer para esse evento, é a questão da mudança necessária à perspectiva da aprendizagem na educação básica, no âmbito das ciências. Ainda prevalece no Brasil o ensino de ciências na forma tradicional, né? É uma crítica que aparece aí em diversos trabalhos científicos e entendemos nós que se ela existe já nos trabalhos científicos, cabe a nós, principalmente na formação de professores,
trabalharmos novas formas de aprendizagem, né? Tanto na formação do professor no ensino superior, quanto também preparar esses professores para trabalhar com a educação básica e, paralelamente, também capacitar os professores que já estão na prática para esse formato diferenciado, esse perfil investigativo que deve ser introduzido no processo de ensino-aprendizagem. O saber, ele está nos livros, ele está concentrado nos livros. E há uma mensagem subliminar muito forte na educação básica, né, na escola em geral, quando a criança percebe que ele encontra na escola o livro para fazer a discussão das teorias. E por não aplicar a prática cotidiana ou trazer a prática cotidiana para a vida escolar, a criança fica com essa sensação de que o saber está no livro e concentra-se no livro. E na universidade, uma vez que também um curso de ciências ainda concentra muito na sala de aula, a mensagem subliminar é de que o saber está no livro. Então, essa mudança paradigmática, ela é muito importante. É preciso que nós venhamos a vivenciar na formação de professor e, consequentemente, na educação básica, a ciência, o saber fora do livro, né? O saber construído, trabalhado, refletido e aplicado na prática, para que a gente realmente sinta, né, que a nossa vida cotidiana é uma ciência, né? É todo dia o fazer da ciência. E a construção do conhecimento, uma vez que a gente está trabalhando só com os livros, é uma abstração, né, que o conhecimento é quando você abstrai uma ideia, ele tem sido feito com pouca concretude, porque o livro está muito distante da nossa realidade. Então, falta essa concretude para integrar realmente o ensino-aprendizagem. E nada melhor do que trazer essa concretude a partir da experiência do nosso aluno, seja ele ensino superior ou seja ele a educação básica. Então, o ensino por investigação se mostra uma estratégia muito importante para essa mudança de paradigma na educação, principalmente quando você fala em educação ambiental, porque a perspectiva da educação ambiental, ela é transdisciplinar. E, no entanto, nós aprendemos conhecimentos e teorias na educação ambiental e muito pouco nós aplicamos, ou seja, ficamos também com o saber de educação ambiental no livro e não na prática. Então, essa é a fundamentação, né, que nos provoca no sentido de trabalhar com vivências e excursões pedagógicas. Então, um recurso, elas constituem um recurso interessante, né, para implementar este novo perfil a partir de vivências e excursões pedagógicas, as quais propiciam, além do exercício da metodologia científica, a construção de conhecimento pela interação entre as pessoas, os materiais e os cenários. Tá? Então, essa é a fundamentação teórica que nós trabalhamos. Os eixos procedimentais que fundamentam as atividades na vivência, o que é a vivência? Nós nos deslocamos para um ambiente externo e ali a gente fica 2 dias no ambiente externo, tá? E a gente dorme no ambiente externo, que é para fazer as observações do período noturno. Então, lá nós fazemos observações, trabalhamos com problematização e criação de hipóteses, experimentações, conclusões, e damos um enfoque muito grande à contextualização e aplicação daquilo que nós estamos trabalhando ou da observação que foi feita lá na vivência. E, finalmente, os alunos têm que fazer entre eles a comunicação. As atividades programadas da vivência que nós trouxemos aqui para essa experiência foram sentidos e sensações ao ar livre, observações ambientais nas trilhas, pesquisas dos astros no céu noturno e atividades de ciências com laboratório alternativo, né?
Nosso laboratório alternativo é todo ele feito com garrafa PET, com lupas, com materiais, tesouras, tudo material da rotina que agora no ensino remoto, né, qualquer criança faz em casa com os pais. Então, vou trazer um único relato para vocês perceberem como é que a gente conduz lá. Um acadêmico disse assim: nossa, esse ambiente é mais fresco que o da cidade. Imediatamente o professor já chama atenção. Eis aí uma observação. E continuou: a que vocês atribuem isto? Aí um dos acadêmicos responde: às árvores deste lugar. Então o professor diz: que tal confirmar isto com um experimento? A seguir, dividiu-se a turma em 4 grupos e foi entregue um termômetro. Deixa eu tirar aqui, que está em cima. Um termômetro para cada grupo. Solicitou-se que anotasse a medida do termômetro no ambiente de lazer a céu aberto onde estavam os alunos. Em seguida, os alunos foram fixar os termômetros em diferentes locais. O primeiro grupo colocou na parede da área de lazer, o segundo grupo colocou na planta cactácea do jardim, em frente à área de lazer, todos os espaços escolhidos pelos próprios alunos, pelos próprios grupos. O terceiro grupo colocou o termômetro nas primeiras árvores da trilha que entra na mata. O quarto grupo adentrou 50 metros na mata e colocou o termômetro em uma árvore. No outro dia, cada grupo foi recolher o termômetro, anotar os valores registrados e participar coletivamente da construção de uma tabela com os dados de todos os grupos, sistematizando os dados. Os participantes analisaram os dados e elaboraram a conclusão, comprovando que a temperatura diminuiu gradativamente da área de lazer até dentro da mata. Após elaborada a conclusão, fizeram a comunicação oral do resultado e as inferências que poderiam ser aplicadas. Então, a gente trabalhamos diversas imagens, diversas ações, e todas elas pautadas nesses procedimentos. Algumas fotos daqui, né? Por exemplo, essa segunda foto aqui das observações, das sensações, né? Onde eles pisam no chão de pedra, pisam na grama com os olhos fechados, né? E relatam as sensações para a gente trabalhar com a percepção, para dizer para eles que percepção existe de várias naturezas e observações são diversas, né? Aqui, fazendo visitas nas trilhas, identificando raízes tabulares, né? Então, são diversas atividades que são realizadas, e todas com base nessa metodologia. Então, as considerações finais são que esta vivência, realizada com acadêmicos de pedagogia na abordagem do ensino por investigação, capacitou o futuro professor para organizar situações de aprendizagem a partir de observações, análises, elaboração de conclusões e debates com os colegas. Essa experiência teve duplo valor, visto que, além de trabalhar o espírito investigativo dos graduandos, propiciou formação metodológica com e na prática da investigação. Então, essa é a nossa participação nesse evento, e é uma participação não porque simplesmente ela é um processo experimental, não. Ela é um processo que a gente já realiza todo ano, com todos os nossos acadêmicos da área de ensino de ciências, e eles trabalham o céu noturno, deitam no chão para a gente ver o céu noturno, e a gente brinca muito com os nossos alunos o seguinte: se o aluno da escola privada tem direito à noite do pijama, porque os nossos alunos da educação pública também não vão para a escola dormir para encontrar na noite do pijama, seja ela a roupa de dormir, se você não chamar de pijama, né? Mas para ver o céu, para identificar e observar, porque a gente só pensa e constrói reflexão e infere quando a observação e o pensamento parte dos nossos neurônios, e os nossos neurônios só agem quando os nossos órgãos dos sentidos iniciam o processo. Então, muito obrigada a todos pelo momento aí de
compartilhar nossas experiências. Nossa, fantástico, Joana. A gente que agradece aí por você compartilhar essa experiência tão interessante. Agora a gente vai continuar nossas apresentações de trabalhos e depois a gente retoma nas discussões alguns comentários adicionais. Bom, o terceiro trabalho, deixa eu aguardar a Joana descompartilhar a tela dela, né? Cadê? O descompartilhar aqui está onde? Geralmente aparece em cima, assim, na parte superior da tela. Isso mesmo. Okay. Obrigada. Legal, imagina. Então, agora a gente vai para o terceiro trabalho. É uma sigla aqui, né? NEHM Júnior, mas é Núcleo de Estudos em História e Memória. E History Games, experiências com estudantes do ensino médio em investigações históricas no Instituto Federal Baiano, Campus Catu. E quem vai trazer para a gente esse relato é o Marcelo Souza Oliveira. Tá por aí, Marcelo? Tô sim, tô aqui. Dá para me ouvir? Maravilha. Sim. Então fique à vontade, pode começar. Tá bom, obrigado. Boa tarde, eu vou pedir dispensa da necessidade de slides, né? Porque como historiador sou versado em contar histórias, em construir narrativas. Pois bem, a minha experiência é voltada para o ensino por investigação, mas utilizando-se da aplicação específica no campo da história, não da história das ciências, mas da história social da cultura mesmo, da história trabalhada em sala de aula, né? E começou em 2010, quando eu tomei posse do Instituto Federal Baiano, Campus Catu, onde eu sou professor. E nós tínhamos, na época, vários grupos de estudos na química, na biologia. E aí alguns estudantes vieram conversar comigo e disseram, professor, a gente não tem afinidade com a biologia, a gente não tem afinidade com a química, a gente não tem afinidade com a agricultura, aquela PT, né? Não temos afinidade. E nós queremos estudar algo na área de história, e são atividades extracurriculares. Os grupos de estudos desenvolviam ou atividade de extensão ou atividade de pesquisa, que depois se tornou bem tradicional nos IFES, né? Não só no IFE baiano, né? Que os alunos do ensino médio trabalhassem com iniciação científica ou com extensão. E aí, a princípio, por não ter essa cultura na minha formação, né, como professor de história, eu rejeitei o convite dos meninos de fazer um grupo na história. Só que alguns meninos foram bem chatinhos, assim, né? Eles insistiram comigo, que queriam muito, né? Que gostavam da minha forma com que eu trabalhava na sala de aula e queria trazer aquilo para a pesquisa. E aí a gente iniciou um grupo de estudo chamado NEM Júnior, que é a sigla que a professora Luciana falou. E esse núcleo de estudo se preocupava em estudar temas relativos à história local da minha cidade, de Catu, da nossa cidade, e temas também ligados à história, entre aspas, digamos assim, global, né? E lá, já naquele tempo, eu me associei, digamos assim, a meus colegas da química e da física, e fizemos um grupo de pesquisa em educação científica, e eu era o único de história, aliás, depois de 10 anos ainda sou o único de história no grupo, né? Como nós sabemos, não existe uma tradição de ensino para investigação nas ciências humanas e está se construindo aos poucos, tanto que quando se fala em ensino de ciências, né, erroneamente ou de maneira equivocada, na minha concepção, se concebe ensino de ciências naturais. E todo o debate sobre ensino de ciências é pautado nessa inferência de que todo ensino de ciências é feito em ensino de ciências naturais. E a gente tem questionado um pouco disso a partir, inclusive, da prática do NEM Júnior. E aí nós começamos a nos reunir com os meninos e observar como os outros grupos trabalhavam, nós ressignificávamos isso no nosso grupo. Então, eu conversava com a colega da biologia lá no grupo dela, conversava com a colega da química no grupo dela, e como é que vocês trabalham e tal. E tentava ressignificar isso dentro da pesquisa histórica. E o NEM Júnior surgiu. E a metodologia ela era semelhante ao que acontece até hoje nos outros grupos, né, de estudos do campus. Hoje o nosso é um dos únicos grupos, inclusive, que continua depois de 10 anos, né, sem parar.
e a gente fazia tempestade de ideias, né, onde os alunos eles eram provocados a levantar questões, problema, a levantar temas e questões, questionamentos sobre a sua realidade, e vários deles questionavam sobre por que nós temos um índice tão grande de negros na nossa comunidade, tivemos escravidão na nossa cidade, né? Existem religiões de matrizes africanas na nossa cidade, sim. Na Bahia, ao contrário do que se pensa, nem todas as cidades têm as religiões de matrizes africanas com tanto orgulho. Em muitas cidades, essas religiões ainda são praticadas, digamos assim, no subterrâneo. As pessoas dizem que são católicas, quando na verdade são do candomblé ou são e etc. E todos esses questionamentos e outros mais ligados a gênero, teve uma aluna mesmo em uma época que fez assim, foi na época que a presidente Dilma se tornou presidente, ela falou assim, professor, será que na época que a presidente Dilma era adolescente, ela sonhava em ser presidente? Né? E aí, a partir desse questionamento inicial, ela fez uma pesquisa chamada Sonhos Cor-de-Rosa-Choque, né? O imaginário das mulheres que viveram durante a ditadura militar, que viveram a adolescência durante a ditadura militar. E foi uma pesquisa maravilhosa. Assim, eu sou muito corujão com meus alunos, porque eles são muito geniais. Assim, esses questionamentos suscitam pesquisas maravilhosas. Então, tiveram pesquisas na área da escravidão, a gente pesquisou, tem um livro que eu publiquei, eu organizei o livro com eles, e a partir dos relatórios, a gente fez um livro que tinha capítulos sobre carta de alforria na cidade, entrevistamos descendentes de escravos, e assim, é o primeiro livro sobre a história da escravidão na minha cidade, em Catu, porque embora a Bahia tenha muita pesquisa sobre a história da escravidão no Recôncavo e na cidade de Salvador, no Recôncavo Norte não tinha nenhuma pesquisa. Então, as pesquisas dos meus alunos foram as primeiras e a publicação do nosso livro foi a primeira publicação, até hoje, né, a primeira publicação sobre escravidão em nosso município. E aí o NEM Júnior deixou esse legado. Quando foi em 2015 a 2016, o que é que aconteceu? Novos alunos chegaram na instituição. E eu estava dando aula de história no primeiro ano e eu fiz assim, meninos, na próxima aula vocês podem trazer qualquer recurso que te lembre a Idade Média. Qualquer recurso, qualquer instrumento, qualquer ferramenta. E alguns alunos trouxeram um game chamado Skyrim. E deram uma aula e começaram com esse game. E eu fiquei maravilhado, porque os meninos, além de saber de tudo sobre a Idade Média a partir do game, demonstravam um conhecimento muito profundo das narrativas mitológicas da Idade Média e da história da Idade Média. E eles me disseram na aula que a partir do jogo é que eles iam pesquisar para poder jogar bem. E isso me fez com que eu os provocasse. A minha provocação foi simples quando acabou a aula. Vamos fazer pesquisa sobre isso? E aí começou o History Games. E eram todos os alunos, assim, não tem nota, não tem, assim, você gosta de games, você entra no grupo. E as reuniões aconteciam sábados à tarde, porque no Instituto Federal Baiano os meninos têm aula integral de manhã e de tarde, todos os dias. E mesmo assim, sendo sábado à tarde, não sendo meu horário de trabalho, não sendo o horário de aula deles, a gente conseguiu 15, 16, às vezes 20 alunos. E fizemos uma rede de pesquisadores, não só do IF Baiano, mas colegas meus da UFRB, da URGS do Rio Grande do Sul, de outras escolas de redes estaduais de outros estados. Fizemos uma rede no Facebook, na época, com o nome History Games, e a gente trocava informações. Esses meninos estudaram a utilização de jogos mercadológicos, jogos da indústria cultural, no ensino de história, se era possível, né? E as pesquisas, inclusive, resultaram. Eu tenho muito orgulho quando eu falo. Tem uma autora chamada Lynn Alves, que é uma grande ícone de jogos digitais no país. A gente conseguiu publicar um capítulo com ela por convite dela, né? Numa coletânea dela. Eu e um aluno meu do ensino médio, né? Que hoje faz história, enfim, escolheu história. E aí, quando chegou em determinado momento, em 2017, uns alunos falaram, professor, mas a gente só foi analisar jogo, vamos desenvolver. Eu digo, meu Deus, esses meninos só me dão trabalho. Como é que eu vou desenvolver jogo se eu sou da história? E aí eu fui conversar com a galera de análise de sistemas lá do campus, que tinha trabalho com jogos e tal, para me ajudarem. E consegui o apoio deles como co-orientadores. E a gente desenvolveu um jogo. Só que o jogo, assim, o meu pressuposto é que a ideia tinha que partir da molecada. Eu falei, sim, vamos fazer um jogo sobre o quê? Professor, eu quero fazer um jogo sobre guerra, mas uma guerra que tenha acontecido no Brasil. E após muita discussão, Canudos foi escolhida. Eu fiquei,
dá muita felicidade, porque assim eu achei genial. E o título do game se chamou Guerra nos Sertões, né? E a gente conseguiu fazer a versão demonstrativa do jogo e conseguimos aprovar para completar o jogo um valor aqui na FAPESB, que é a nossa FAP local, de R$ 50.000 para desenvolver o jogo todo. Infelizmente, a gente não conseguiu desenvolver o jogo todo porque a crise do governo Temer e tal, o recurso saiu. Quando o recurso saiu, os alunos já tinham formado os alunos do ensino médio, e eu me recusei a fazer o game com outros alunos. Ok, eu já estou concluído. E o History Games também passou, e eu me dediquei a outras pesquisas, né, em educação científica, e as atividades com os alunos no ensino médio entraram um pouco em desaceleração. Só que aí acontece que com a pandemia, os meninos sem aula, sem ter o que fazer, o que é que eles fizeram? Os novos meninos me chamaram: professor, vamos fazer de novo o History Games e vamos fazer o NEM Júnior. E aí nós estamos estudando toda segunda-feira à tarde, toda quinta-feira à tarde. Segunda-feira à tarde está o pessoal que trabalha com história da minha cidade, Catu, no século XX. A gente está fazendo trabalho com museu virtual, né? Trabalhando com história pública e história digital. E os meninos que gostam de games estão desenvolvendo um jogo. A gente está com uma equipe multidisciplinar de 8 alunos desenvolvendo um jogo chamado Ascensão de Esparta. É um jogo voltado para a Guerra de Peloponeso, na Grécia Antiga, e surgiu a partir de uma aula de história do primeiro ano e de uma feira de ciências, eu, colega de física e outros colegas, e a gente pediu para eles produzirem algo, e os meninos produziram em um mês um demo de jogo digital sobre a Guerra de Peloponeso. Eu fiquei impressionado com aquilo. O que é que eu fiz? Vamos fazer pesquisa sobre isso. Aí agora a gente está desenvolvendo esse jogo, que na verdade não é bem uma pesquisa científica, é um trabalho de engenharia, né? Um projeto de desenvolvimento na área de engenharia. Estou com um colega da engenharia como co-orientador. Nossas reuniões são às quintas da tarde. Eu não sei o que seria de mim se esses meninos, eu acho que todo o ânimo que eu tenho para dar aula, eu acho que vem deles, a energia vem deles. Então, a gente trabalha assim. É ensino por investigação? É ensino de ciências? É ensino de ciências naturais? Nem sempre pode ser, pode não ser, depende da provocação dos meninos. É extracurricular, mas surge quase sempre do curricular, e ao curricular volta, né? A gente surge nos questionamentos na sala de aula, e muitas vezes as pesquisas, quando estão prontas, a gente retorna para os meninos, para os alunos que fazem as pesquisas, retornam para a sala de aula para poder dar o retorno à galera. Inclusive, como a gente não tem nenhum problema com o negócio de hierarquia, os nossos alunos do ensino médio já deram aula até em curso de mestrado da UFRB e na UFBA, porque os professores ficaram curiosos pela experiência e não acreditavam que alunos do ensino médio com 15 a 18 anos pudessem desenvolver trabalho nesse nível de abstração e de sofisticação, mas os meninos são a prova categórica de que podem. Tá bom? Obrigado. Nossa, fantástica essa experiência também, Marcela. A gente ainda tem bastante tempo para conversar depois, aí você conta mais detalhes aí dos seus meninos que te deixam tão orgulhoso, com razão. Agora a gente vai continuar aqui na nossa lista de trabalhos. O próximo trabalho a ser apresentado é intitulado Resíduos Sólidos Urbanos, na perspectiva do ensino de ciências por investigação e dos pressupostos epistemológicos de Gaston Bachelard. Então, nós temos aqui a Carla Márcia Alvarenga da Silva e Antônio Carlos de Oliveira Guerra. Já tem uma tela aqui, a Carla já compartilhou, é isso? Sim, sim. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, o nosso trabalho, intitulado Resíduos Sólidos Urbanos, na perspectiva do ensino de ciências por investigação e dos pressupostos epistemológicos de Gaston Bachelard, é uma parte de um trabalho de mestrado. Então, fui eu e meu orientador, Antônio Carlos de Oliveira Guerra, que desenvolvemos esse trabalho. E a gente vai trazer, assim, eu vou trazer um pouquinho dele, um pedacinho dele para vocês. De acordo com Silveira e Basso, o desenvolvimento da sociedade contemporânea está organizado no saber tecnológico e no saber científico, promovendo avanço no modo de vida, mas também causando desequilíbrio no meio ambiente e nas relações sociais. Portanto, de acordo com a BNCC, é imprescindível introduzir os educandos no universo das ciências.
Como assim? Para fomentar o letramento científico, tornando esses educandos capacitados a compreender e até mesmo atuarem no mundo que o rodeia, no caso, o mundo natural, social e tecnológico. E, a partir daí, eles atuarem consciente e racionalmente na transformação do meio. E é baseado nesse contexto que o objetivo desse trabalho é analisar, através da produção de paródias, a concepção dos estudantes do 6º ano do ensino fundamental sobre os resíduos sólidos urbanos no decorrer aí da aplicação de uma sequência de ensino investigativa. Nós fundamentamos as nossas ações no ensino de ciências por investigação e na epistemologia de Gaston Bachelard. O ensino de ciências por investigação, ele nos traz que o sucesso da aprendizagem está relacionado às ações adotadas pelo professor, desde que o professor entenda que o seu aluno ele já tem um conhecimento empírico, né? Aí foi daí que a gente escolheu Bachelard, porque Bachelard falou o seguinte, o aluno não tem que adquirir uma experiência, uma cultura experimental. O aluno já tem essa cultura, ele precisa mudar essa cultura, derrubar os obstáculos epistemológicos sedimentados aí pela vida cotidiana. A nossa metodologia, a gente aplicou, no caso, em 3 turmas do 6º ano, de uma escola do município, aqui numa escola pública municipal da cidade de Campo dos Goytacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro. E nós nos pautamos nos 4 pontos fundamentais que Carvalho nos traz aí, que é a Ana Maria, né, de Carvalho. O primeiro foi o problema, nessa parte aqui a gente reuniu a turma, dividiu a turma em pequenos grupos de 3 a 4 alunos, e a gente fez um levantamento através do questionário, um levantamento das concepções prévias desses alunos em relação ao lixo e a resíduos sólidos. Até mesmo porque a gente queria saber qual era a experiência primeira desses alunos em relação a esse tema. Foi disponibilizado um kit com resíduos, e a partir daí os alunos foram questionados, tipo, o que é lixo, o que é resíduo e qual a diferença entre lixo e resíduo sólido. Aí depois que discutiram nos pequenos grupos, nós passamos por outro ponto, que é a sistematização do conhecimento. Depois de muito discutir, né, o que eles sabiam sobre, a gente disponibilizou livros didáticos que traziam essa temática de resíduos sólidos, e daí fizemos uma nova discussão com novos questionamentos. E falamos, tipo, se os resíduos da escola, os resíduos sólidos produzidos na escola, eram os mesmos resíduos produzidos nas suas casas, nas suas residências. E depois desse questionamento, nós passamos por o terceiro ponto fundamental, que é a contextualização social do conhecimento. E aqui a gente discutiu quais são os destinos adequados para esses resíduos. Aí na primeira parte, no primeiro momento, nós falamos de todos os destinos: incineração, lixão, aterro, e depois então que a gente discutiu lá qual seria o mais adequado. E formas também responsáveis de produção e acomodação desses resíduos, não só, né, destinação, mas até mesmo para a produção desses resíduos. Se a gente pode produzir menos, né, por que não produzir? E como quarto ponto fundamental, a atividade avaliativa, a gente usou aí a produção de paródia, onde os alunos ficaram à vontade para escolherem a paródia, o gênero musical que eles quisessem, para poder falar sobre toda essa questão que nós discutimos durante a SEI, que foi a questão do resíduo sólido e do lixo doméstico e do lixo escolar. Pautados em Bachelard, a gente trabalhou com 2 grupos, como eu falei no início da apresentação. O que eu estou apresentando é apenas um recorte, né, da minha dissertação de mestrado. E o que nos chamou a atenção nas paródias apresentadas pelos alunos foram as frases: o futuro é quem te chama, vamos reciclar agora, vamos ajudar o planeta para ele melhorar. Então, através dessas frases, a gente pôde perceber uma responsabilidade social desses alunos, responsabilidade que a gente trabalhou durante todas as etapas da SEI. A gente percebeu que eles falam da questão do descarte adequado,
Então, pautados em Bachelard, a gente pode dizer aí que houve uma ruptura do primeiro obstáculo, que é lá da primeira experiência. Só que um outro ponto também que nos chamou a atenção foi que eles sempre usavam a palavra reciclagem para salvar o planeta. Tipo, a única maneira de transformar esses resíduos, a única maneira de salvar o planeta de todos esses resíduos sólidos, todo esse lixo, seria a reciclagem. E a gente trabalhou, né, durante a CEI e não foi bem assim. Então, o que a gente pôde perceber foi uma resistência para poder romper com esse segundo obstáculo epistemológico aí, que o Bachelard chama do conhecimento geral da opinião. E a gente colocou essa linguagem popular aqui, porque quando fala em lixo, logo vem na cabeça das pessoas reciclagem, né? Então, por mais que a gente trabalhou muito isso na CEI, a gente vê bastante resistência ainda, achando que, de fato, a reciclagem vai aí salvar o planeta. Só que, por outro lado, também a gente percebeu que o trabalho com paródias, essa liberdade que o aluno teve de criar, porque em momento algum a gente impôs, tipo assim, tem que ser pagode, ou tem que ser pop, ou tem que ser funk, não. Ele ficou livre para trabalhar qual paródia ele queria utilizar, se ele ia produzir uma nova, o ritmo. Então foi muito interessante, porque proporcionou uma socialização, desenvolveu ainda mais as competências e habilidades desses alunos. Então, foi uma forma aí prazerosa de aprendizagem. Eles aprenderam de forma bem prazerosa. A análise, peraí um pouquinho. A análise nos sugere, então, desculpa, gente, que a gente precisa, sim, melhorar, fazer mais etapas dessa CEI, para poder a gente tentar, de fato, romper com todos esses obstáculos. As nossas considerações finais ficaram que a gente observou a forte existência de duas concepções, que chamado por Bachelard de primeiras impressões, que no caso é o conceito e o destino adequado do lixo doméstico. Como assim o conceito? O conceito que, por mais que nós trabalhamos a questão da diferença de lixo e resíduos, em todas as paródias produzidas, eles sempre falavam do lixo como resíduos. E o outro processo foi a reciclagem como a única alternativa como diminuição dos resíduos do planeta. Então, a gente pode perceber fortes obstáculos epistemológicos aí, porque a gente precisa trabalhar mais para poder romper de vez com esses obstáculos. E a produção de paródias teve um maior envolvimento do aluno em sala de aula, ele teve um maior relacionamento não só com os colegas, mas também com os conceitos apresentados. Então, a gente teve aí uma avaliação da aprendizagem bem significativa. Só que, é claro, as etapas da CEI produzidas, a gente vai ter que fazer ou mais etapas, ou trabalhar um pouco mais, para poder romper de vez com esses obstáculos. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Carla, pela sua apresentação. Muito interessante também. Agora a gente vai dar continuidade às nossas apresentações. Vamos ver qual que é o próximo trabalho aqui. O título é A Qualidade da Água do Rio Paraopeba após rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho. Uma atividade investigativa para a discussão dos impactos socioambientais. Então, os autores são Marcel Felipe Alves de Souza e Andréa Horta Machado. Então, quem for apresentar aí já pode ir tomando o seu lugar virtual. Já estamos vendo a tela. Mas não ouço nada. Já falou alguma coisa? Oi. Oi, consegue... agora sim. Ver se aparece a tela de apresentação. Está aparecendo. Está aparecendo sim. No formato de apresentação, né? Ah, tá. Isso. Beleza. Então tá bom. Gente, boa tarde. Meu nome é Marcel.
Deixa eu ligar o vídeo aqui, que é bom que a gente olhar para as pessoas, né? Tudo bom, gente? Meu nome é Marcel. Eu sou professor de Química no IFMG Campus Betim. É uma cidade, região metropolitana de Belo Horizonte. E esse trabalho é uma parte de um trabalho maior, de uma sequência didática maior, feita ao final de um curso de especialização do CECIMIG, na UFMG, do Ensino de Ciências por Investigação. E quem foi minha orientadora foi a Andréa Horta, que é professora do Coltec. Então, a gente trouxe esse trabalho para discutir um pouco dessas duas atividades dessa sequência didática. Deixa eu passar aqui. Aí. Então, as atividades investigativas, né, a gente pautou nessa ideia de uma atividade, ela é baseada numa resolução de um problema, onde a gente proporciona as discussões, raciocínios, a realização de práticas, análises e outras questões, avaliações que são comuns à prática científica, né? E nessas práticas, nessas atividades investigativas, a gente pode ter o desenvolvimento de vários tipos de conteúdos, conceituais, procedimentais. Eles são envolvidos ou são mostrados ou trabalhados pelos alunos, esses tipos de conteúdos que são construídos durante a construção do conhecimento científico. E a gente chegou num ponto importante que, se é uma resolução de problema, é importante a gente ter uma escolha de um problema. A escolha de um problema é importante para que a gente faça uma atividade investigativa que seja interessante. Então, a gente propôs escolher um problema, né? Propôs que a escolha do problema seja de interesse dos alunos, para que a gente tenha um maior interesse, maior motivação, maior engajamento dos alunos durante a atividade. Então, eu bolei essa atividade junto com a Andréia, né, no começo do ano passado, no início de 2019, que era o final do meu curso, e no início do ano passado a gente teve uma situação em Minas, bem próxima à cidade em questão, né, a cidade que é a escola, né, onde eu leciono, que foi no comecinho da tarde do dia 25 de janeiro, rompeu a barragem em Brumadinho, onde lançaram milhões de metros cúbicos, desceram, né, devastando a vegetação, parte de alguns distritos de Brumadinho, chegando ao Rio Paraupeba. O Rio Paraupeba é um importante rio na região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive, ele é responsável também por uma parte da captação de água da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, neste momento, nesse início do ano, a gente teve uma discussão, estava muito em discussão dentro da sala de aula, porque os alunos, a escola é uma cidade que em torno de 28 quilômetros de Brumadinho, então é muito próximo. Muitos alunos que estudam lá moram em Brumadinho, moram em cidades mais próximas ainda em Brumadinho, e a captação no Rio Paraupeba atendia a vários alunos também, né, por causa das regiões onde essa captação é distribuída depois pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Então, foi proposto, com base nesse tema que estava tão em voga e os alunos interessados dentro de sala de aula discutindo muito, e também, querendo ou não, nós todos ficamos impactados, né? Não só eles, mas eu também, e achei importante levantar isso dentro de sala de aula. Então, foi escolhido o tema da mineração, para trabalhar os aspectos tecnológicos e socioambientais, discutindo um pouco do conteúdo de química soluções, né? Além de outros temas, mas um tema também de soluções, concentração de soluções e etc. Então, foram feitas 10 atividades para essa sequência didática, e hoje o objetivo desse relato, desse trabalho, foi relatar 2 dessas atividades, que foram atividades que estavam no meio da sequência didática, que focava bem no Rio Paraupeba, que a ideia da atividade foi através do problema, foi levantado qual é a qualidade do Rio Paraupeba após o rompimento da barragem de Rejeito e Brumadinho. Então, a gente tinha esse problema para responder, para discutir com os alunos. Então, só entendendo mais ou menos como que foi o contexto da aplicação dessa atividade, foi aplicada a 2 turmas do primeiro ano, do ensino médio integrado, mas do curso de Química. Então, tem uma característica à parte. Numa cidade, a escola se situa no município de Betim, que é a região metropolitana de BH,
E a disciplina que a gente aplicou a essa atividade é uma disciplina que está mais ligada à parte técnica do curso técnico. Então, a gente tem que dar um foco mais aplicado ao técnico em química, na preparação para a formação profissional. Então, foram 2 atividades. Uma atividade, foram 2 aulas, que foi uma atividade relacionada à análise de um laudo técnico sobre o acidente de Brumadinho. Então, desde o rompimento, porque aí vem a pesquisa, né, para construir as atividades. Então, eu percebi que tem um laudo, foram lançados vários laudos, desde o primeiro dia do rompimento, até eu fiz essa sequência mais ou menos em julho do ano passado, então tinham 6 meses de dados semanais, muitas vezes 2 ou 3 vezes na semana, de dados de análise da água do Rio Paraupeba em vários pontos. Então, isso era disponibilizado para a população, né? Livre acesso. E aí lá tem várias coisas, desde pH, concentração de ferro, manganês, metais pesados, outros tipos. Então, querendo ou não, é uma fonte muito grande de dados para a gente discutir o tema relacionado à mineração, que foi nesse momento que cheguei a essa discussão nessas atividades. Então, o objetivo dessa primeira atividade foi analisar esses laudos e discutir as concentrações, discutir, através do laudo, o que seria essa qualidade da água, porque o que a gente diz como qualidade. Então, os alunos, os estudantes, tentaram entender, porque quando a gente fala qualidade, essa qualidade está relacionada ao que a gente usa em vários lugares, mas relacionada à qualidade da água, onde que a gente tem que olhar. Então, a gente discutiu isso. E, posteriormente, a gente fez uma aula prática para analisar a qualidade, fazer alguns dados, né? Analisar uma amostra de água no laboratório. E aí eu vou explicar melhor no relato. Então, tá invertido aqui, gente. Desculpa, mas aqui é a atividade 1, tá? Atividade 1 e 2, eu coloquei a 2 e a 1 no outro. Então, a primeira atividade foi a análise desse laudo técnico. Então, a gente discutiu primeiro sobre a qualidade da água. Então, os alunos foram colocados a discutir o que seria essa qualidade. Então, quem determina? Então, os alunos pesquisaram, procuraram onde que eu posso consultar isso, quem que garante a qualidade das águas que chegam às nossas casas, os que são distribuídas, que aí eles chegaram à Copasa, que é a Companhia de Saneamento, analisaram umas resoluções, né, do CONAMA e que a Copasa segue para garantir a qualidade das águas, e ali eles já identificaram algumas concentrações, alguns termos que não eram muito conhecidos. Então, a partir dali, e com os laudos da análise do Rio Paraupeba, a gente começou a fazer esse cruzamento e os meninos começaram a investigar. Está dentro da qualidade? Está dentro dos parâmetros? Não está? Vamos analisar aqui esses dados. E como tinham de vários dados, de vários pontos do Rio Paraupeba, eles conseguiram ver que os parâmetros variam à medida que os pontos variam de um ponto mais perto do rompimento, um ponto mais longe, um ponto onde é a captação mesmo de água. Então, eles ficaram muito preocupados com isso. Isso foi interessante, porque eles avaliaram, peraí, a captação foi aqui, e aí foram discutir se a captação tinha sido parada, se não tinha interrompido, se a qualidade da água continua a mesma com o tempo ou não. Então, várias discussões sobre isso foram ocasionando através dos dados, da análise de dados. E também eles começaram... foi interessante uma situação em que os alunos pesquisaram mesmo sobre os pontos e viram que algumas concentrações de metais variavam diferente, assim. Uns ia diminuindo, 2 outros... minutinhos. Tá bom, em outros, em certos momentos, aumentavam. E eles pesquisaram e falaram assim, olha, tem uma empresa que produz tal equipamento que usa tal metal, talvez ela pode estar lançando nesse rio. Então, esse tipo de investigação e discussão foi interessante. E aí motivou todos para a segunda atividade, que seria como são feitas essas análises. Então, nós fomos para o laboratório fazer essas análises, que muitas vezes foram emitidas, que o laudo tinha assinatura ou tinha o nome dos técnicos responsáveis. Então, nós fomos analisar alguns parâmetros, que foi pH, turbidez e oxigênio dissolvido. E essa atividade investigativa ela foi construída discutindo como foi feita essa análise. Então, cada ponto a gente discutia. O procedimento foi dado, o material foi dado,
porque a gente não tinha muito costume de fazer atividade investigativa, então eu tentei fazer mais básica para a gente direcionar mais, mas dentro do procedimento era discutido como foi feito ou como poderia ser feito esse procedimento, cada passo. Então a gente percebeu que isso foi muito interessante, porque os alunos se mostraram muito motivados, porque era um tema que estava associado ao cotidiano deles, aproximou ao conceito, ao contexto, e para entender o que estava acontecendo, a gente percebeu que várias atividades, essas duas atividades diferentes, possibilitou maior interação e maior motivação, e que eles puderam exercer a prática científica em diferentes atividades, não só na prática em laboratório, mas também uma análise de dados, por exemplo, que às vezes a gente fica tão limitado a uma prática de laboratório, mas uma análise de dados ela surge e surte tantas discussões quanto. Então, essa foi uma ideia. E a gente percebeu que as atividades práticas foram importantes porque nós estamos formando técnicos, e aí se fazia importante eles fazerem a prática mesmo. E é isso. As referências estão aí. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Quem tiver dúvida, depois a gente conversa. Obrigado. A gente que agradece, Marcel, por compartilhar seu trabalho. Parabéns pela escolha do tema. Muita sensibilidade aí nessa escolha. Obrigado. Agora a gente vai, acho que é para o nosso último trabalho já, da tarde. É isso mesmo. Bom, o título é O Zoológico como Questão Sociocientífica. Uma investigação desenvolvida em um curso de pedagogia. Então, nós temos aqui, dentre os autores, Eli Roberto da Costa Maués, Eliane Ferreira de As e Carla Malini. Então, quem for apresentar, já pode ficar à vontade aí, compartilhar a tela e começar. Oi, gente, obrigado. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Beleza. Cadê? Apareceu aí para vocês? Está aparecendo? Joia. Deixa eu só... Sumiu aqui o slide. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Edi Maués, eu sou professor da UENG, da Faculdade de Educação daqui de Belo Horizonte. A gente vai apresentar esse trabalho zoológico como questão sociocientífica, uma investigação desenvolvida no curso de pedagogia. Esse trabalho eu desenvolvi junto com a Eliane Ferreira de Sá e com a Carla Malini. A Eliane até apresentou esse trabalho na mesa redonda de ontem, como um exemplo. Esse trabalho foi desenvolvido no curso, na disciplina de metodologia de ciência do curso de pedagogia. É uma parte interdisciplinar que a gente realiza junto com a disciplina de geohistória, e aí a gente resolveu discutir o zoológico como questão sociocientífica. Então, o objetivo, como considerações iniciais, a gente fala que o objetivo desse trabalho foi discutir o zoológico enquanto um tema sociocientífico, por meio de uma sequência didática investigativa, e na formação inicial das professoras de pedagogia. A gente procurou discutir os paradoxos éticos e científicos relacionados à existência do zoológico e seu papel na sociedade contemporânea. Fizemos uma atividade de 10 aulas, discutindo a questão do zoológico, e nós analisamos os posicionamentos das docentes em relação ao zoológico a partir das perspectivas antropocêntricas, ecocêntricas e biocêntricas. A gente não procurou muito identificar se a professora se a aluna tinha uma posição antropocêntrica ou ecocêntrica. O que estava nos importando aqui é identificar durante a atividade como foi as permanências e as mudanças das estudantes em relação às tais perspectivas, porque tem estudante que mudou de posição, tem estudante que permaneceu com a posição inicial que ela tinha,
Então, a gente procurou, nas entrevistas que a gente realizou, fazer isso, né? Falando um pouquinho de questão sociocientífica, né, a gente tem que lembrar que as questões são questões sociais complexas, né, com ligações conceituais ou processuais à ciência, são problemas abertos, sem soluções claras. Essas soluções podem ser corroboradas por princípios científicos, teorias e dados. No entanto, elas não podem ser completamente determinadas pelas questões científicas, né? Então, essas questões vão, de certa forma, sempre envolver opiniões, escolhas de juízos pessoais e sociais, né? Então, vão ser influenciados por um conjunto de fatores sociais, políticos, econômicos e éticos, né? Então, não é a ciência, ela ajuda a você construir a sua argumentação, mas ela não é o ponto final, né, dessa discussão. Você tem todas as questões filosóficas e éticas que estão em torno do zoológico, né, como tema sociocientífico. Nesse semestre, como teve pandemia, a gente não pôde realizar esse trabalho, e a gente realizou um trabalho relacionado, por exemplo, com as voltas às aulas, né? Então, a gente fez um trabalho sobre a volta às aulas na educação infantil, né? E tentamos discutir isso como questão sociocientífica. E aí, de novo, a gente busca a ciência para fundamentar os argumentos, mas sempre a gente mostra que existem aí sempre posicionamentos políticos e éticos que a ciência ela ajuda, dependendo dos argumentos que você usa, para defender as duas posições ou as três posições sobre um dado assunto, né? Então, aqui a gente sempre leva em questão isso, e a gente deixa claro que o objetivo também dessa atividade é mostrar como a gente pode trabalhar com questões sociocientíficas na escola, né? Então, a gente escolhe o zoológico porque é uma atividade muito comum no contexto da educação infantil, né, e dos anos iniciais, né? É comum as professoras levarem as crianças para o zoológico, né? Então, a gente pensou em discutir o zoológico porque pela pesquisa, né, dá pouca atenção às questões relativas ao zoológico, seja do ponto de vista histórico ou sociológico, né? O Mullan e o Marvin, eles vão falar que as pessoas consideram o zoológico como uma instituição facilmente compreensível e essencialmente sem problemas, e a visita ao zoológico como um evento não problemático. O nosso objetivo nessa atividade foi, na realidade, fundamentar para essas alunas, futuras professoras, né, fundamentar essa ida ao zoológico. Não querer definir uma posição para ela, mas durante a sequência didática, ela fundamentar o seu argumento a favor ou contra ou intermediário em relação ao zoológico. Então, a gente resolveu investigar isso. Qual o papel do zoológico desempenha em nossa sociedade, né? E aí, tem uma fala aqui que eu peguei de um artigo que a gente escreveu, que eu acho que fala um pouco do zoológico enquanto entidade que vai mudando de característica durante o tempo, né? O zoológico, em seus dias, como jardim particular, era um símbolo de poder e status sociais, projetando uma imagem imperial do homem monarca, soberano da natureza, senhor da natureza. Eventualmente, com a ascensão da burguesia, ele foi convertido em um zoológico público e tornou-se um ritual de entretenimento. Transformaram os seres humanos e os animais em objetos de exibição, projetando a imagem do homem civilizado como um domador de brutos e feras cativas. O zoológico contemporâneo, por sua vez, tornou-se um parque científico e um local estético, e seu significado é redentor.
é um símbolo da política de conservação, projetando a imagem religiosa do homem Messias. O zoológico tornou-se o Noé contemporâneo de nossa sociedade, o salvador de espécies. O império, do império ao circo, do museu à arca, o zoológico foi organizado de acordo com as hierarquias e desenhos antropocêntricos, né? Então, a gente hoje tem essa visão muito do zoológico como um banco de dados, né? O redentor, a Arca de Noé moderna, né? Então, a gente discute todo historicamente esse papel na atividade, e aí a gente tem, né, uma sequência de didática, ela teve esse espaço aí, levantamento dos conhecimentos, ideias e experiências com relação aos zoológicos, né? A gente apresenta as questões, as professoras falam das memórias, das impressões relativas ao zoológico, né? Aí a gente constrói, a gente faz a construção do problema nessa aula. O desenvolvimento de argumentação, a gente discute em pequenos grupos sobre 4 reportagens que a gente traz, né, sobre o zoológico, né? Então, a gente pega alguns casos emblemáticos, como o caso do mico-leão, né, de como os animais em cativeiro ajudaram a você aumentar a população dos mico-leões dourados. A gente pega o caso do zoológico, tá? Na Dinamarca, que vai falar sobre um pouco dessa questão de uma girafa que foi sacrificada porque não tinha para onde ir, né? Então, a gente apresenta esses casos, depois a gente faz um consenso sobre essas questões, a gente depois apresenta o texto do Drummond, né? A gente vou falar aqui rapidamente. Depois a gente faz uma visita ao zoológico. Na visita ao zoológico tem uma palestra, né, do pessoal do zoológico, e a gente vai discutindo os posicionamentos, né? E no final eles apresentam um trabalho, né, sobre os animais e os diferentes ecossistemas do Brasil. No final, a gente faz uma avaliação sobre o papel da ciência para definir o posicionamento apresentado para os alunos. Então, a gente tem basicamente 2 grupos. Um grupo que vê o zoológico como algo não problemático, né? Geralmente a gente tem isso, né? Então, você vê na fala da Priscila, quando começam as aulas, o zoológico não era uma questão para mim. A Helena, eu entendi o zoológico como um espaço de diversão e atração turística. E depois a gente passa e tem um outro grupo que ele não aceita o zoológico como instituição, né? Tipo a Isabela, que fala: não vou ao zoológico e não levo meus filhos ao zoológico. Ou a Alice, no início, quando eu pensava o zoológico, o que vinha na minha mente eram os maus tratos com os animais. Então, a gente dividiu nessas 3 posições: antropocêntrica, ecocêntrica e biocêntrica, né, as visões, e vimos como essa posição foi mudando, né? Então, a Alice aí, ela passa de uma visão biocêntrica para uma visão ecocêntrica, né? Então, ela achava, eu acho que eu era mais contra do que a favor ao zoológico, eu ainda não tenho uma posição. No início, quando eu pensava o zoológico, o que vinha em minha mente eram os maus tratos dos animais, mas quando a gente chega lá e é mais a visão de como está o zoológico, do espaço físico, do ambiente. Eu vi o espaço físico muito desleixado, e aí ela vai montando essa argumentação, né, que leva ela para uma posição mais ecocêntrica. Eu tinha aqui outros dados que vai falar mais de 10 minutos, é muito pouco tempo para falar, né? Então, aqui, por exemplo, a Helena vai de uma posição antropocêntrica para uma biocêntrica, né? Então, ela não via problema no zoológico, e depois ela tem uma posição mais crítica ao zoológico, né? E tem alunas que permanecem na mesma posição, né? Tipo a Isabela,
né? Ela tem uma posição biocêntrica, né? Contra o zoológico e continua com essa posição, né? E esse relato foi o que a Ediane apresentou lá na mesa redonda, né, que mostra como a aluna vai mudando de posição. Ela inicialmente tinha uma posição antropocêntrica, depois biocêntrica, depois ecocêntrica. Então, a Renata fala, essa atividade do zoológico foi muito inquietante, durante as aulas mudei de posições várias vezes. No início, tinha uma posição tão antropocêntrica que pensava que não fazia sentido discutir o zoológico. Então, teve aquele trabalho em grupo com as reportagens. Percebi que no debate com os colegas, que a questão era polêmica, né? Nessa aula, fiquei sem saber se era contra ou a favor. Depois, teve o texto do Drummond e a aula sobre a evolução histórica do zoológico. Aí fiquei contra, e aí ela então teve uma posição biocêntrica. E, finalmente, a visita ao zoológico, a palestra da bióloga de lá, e mudei de posição de novo. Hoje penso que há zoológicos bons e zoológicos mais. Tem zoológicos que têm todo cuidado com os animais, que procuram trabalhar a preservação dos animais e a educação ambiental. E tem outros zoológicos que apenas exploram e maltratam os animais. Assim, na minha posição, acredito que temos que conhecer o zoológico para dizer que somos contra ou a favor, né? Hoje sei que sou a favor do Zoológico de Belo Horizonte. Então, ela vai mudando de posição durante o relato dela. Então, o que a gente, como consideração final, o que a gente percebe é isso, que quando a gente propõe esse debate sobre o papel do zoológico na nossa sociedade, né, a gente vê que você tem paradoxos éticos e científicos, né, e que essa discussão ela possibilita você colocar em jogo esses parâmetros científicos e éticos, né? E outra coisa que a gente viu que, para além das permanências e mudanças dos estudantes durante a atividade, houve a construção de argumentos, né, por meio das atividades desenvolvidas. Então, você vê nos relatos das alunas uma série de exemplos que elas vão dando que foram construídas a partir das atividades, né? Então, você vê que, de certa forma, elas fundamentam o posicionamento delas em questão a questão do zoológico, né, como questão sociocientífica, né? Então, por esse motivo, a gente considera que é importante, né, a gente discutir isso na